Eu tô Nil. O que é engenharia de software? E aí, galerinha do YouTube, hoje vamos aprender sobre engenharia de software e suas práticas. Na introdução, fazemos algumas perguntas, como por exemplo, o que é? A prática é um amplo conjunto de metas que você pode considerar à medida que o software é planejado. Ela representa os detalhes, considerações técnicas e como fazer, que estão sob superfícies do processo de software. Coisas de que você vai precisar para realmente construir software de computador de alta qualidade. Quem faz? A prática da engenharia de software é aplicada por engenheiros de software e por seus gerentes. Por que é importante? O processo de software fornece a todos os envolvidos na criação de um sistema ou produto e um roteiro para chegar a um destino de modo bem sucedido. Agora vamos aprender a prática da comunicação. Antes de tudo, os requisitos são coletados por meio de uma atividade de comunicação chamada levantamento de requisitos. A comunicação para o entendimento de um problema normalmente é difícil. A comunicação é considerada uma das atividades mais desafiadoras encontrada por um engenheiro de software. Princípio 1. Escute. Concentre-se nas respostas do interlocutor. Peça esclarecimentos quando algo estiver obscuro. Evite interrupções constantes. Evite sacudir a cabeça e virar os olhos. Evite influenciar a resposta do interlocutor. Princípio 2. Prepare-se antes de se comunicar. Gaste tempo para entender o problema. Se necessário, pesquise para entender o jargão do negócio. Princípio 3. Alguém deve facilitar a atividade. Princípio 4. A comunicação face a face é melhor, mas a apresentação de outra forma de comunicação é sempre bem-vinda. Por exemplo, um documento ou um desenho. Princípio 5. Faça anotações e documente as decisões. Alguém que participe da comunicação deve anotar todos os pontos e decisões importantes. Princípio 6. Busque colaboração. Procure fazer com que os membros da equipe façam colaborações, mesmo que pequenas, pois eles aumentam a confiança entre os membros. Princípio 7. Conserve-se enfocado na discussão. O facilitador deve manter a conversa modular, abandonando um tópico apenas depois que estiver sido resolvido. Princípio 8. Se algo não está claro, desenhe uma figura. Quando as palavras não conseguem deixar algo bem esclarecido, normalmente um desenho faz. Princípio 9. Quando concordar com algo, prossiga. Quando não concordar, prossiga. Se algo não está claro e não pode ser esclarecido, no momento, prossiga. Prosseguir, às vezes, é a melhor forma de conseguir agilidade na comunicação. Princípio 10. Negociação é um concurso ou um jogo. Funciona melhor quando ambas as partes ganham. Muitas vezes, engenheiro de software e um cliente precisam negociar. A negociação exige compromisso de todos. A atividade de planejamento inclui um conjunto de práticas gerenciais e técnicas que permite à equipe de software definir um roteiro enquanto ela se move na direção à sua meta, estratégia e seus objetivos táticos. Em muitos projetos, o planejamento excessivo consome tempo e não produz frutos, mas falta de planejamento é uma receita para o caos. Como quase tudo na vida, o planejamento deve ser conduzido com moderação, suficiente para fornecer direção útil para a equipe, nem mais nem menos. Independente do rigor com o qual o planejamento é conduzido, os princípios a seguir sempre se aplicam. Princípio número 1. Entenda o escopo do projeto. É impossível usar um roteiro se você não souber para onde está indo. O escopo fornece à equipe de software um destino. Princípio número 2. Envolva o cliente na atividade de planejamento. O cliente define
prioridades e oferece restrições de projeto. Para acomodar essas realidades, os engenheiros de software precisam frequentemente negociar ordem de entrega, prazos e outros tópicos relacionados ao projeto. Princípio número 3. Reconheça que o planejamento é iterativo. Um plano de projeto nunca é gravado em pedra. Quando o trabalho tem início, é muito provável que as coisas se modifiquem. Como consequência, o plano deve ser ajustado para acomodar essas modificações. Além disso, modelos de processo iterativos e incrementais determinam o replanejamento após a entrega de cada incremento de software, baseando no feedback recebido dos usuários. Princípio número 4. Estime com base no que é sabido. A intenção de uma estimativa é fornecer uma indicação do esforço, do custo e da duração de tarefas com base no entendimento atual da equipe quanto ao trabalho a ser feito. Se a informação for vaga ou não confiável, as estimativas serão igualmente não confiáveis. Princípio número 5. Considere riscos à medida que você define o plano. Se a equipe tiver definido risco que tem grande impacto e alta probabilidade, é necessário planejamento e contingência. Além disso, o plano do projeto, inclusive o cronograma, deve ser ajustado para acomodar a probabilidade de um ou mais desses riscos vir a ocorrer. Princípio número 6. Seja realista. As pessoas não trabalham 100% cada dia. Sempre há ruído em qualquer comunicação humana. Omissões e ambiguidades são fatos da vida. Modificações ocorrem. Mesmo os melhores engenheiros de software cometem erros. Essas e outras realidades devem ser consideradas quando o plano de projeto for estabelecido. Princípios de testes. Testes é um processo de execução que busca encontrar erros no seu software. Um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade de encontrar um erro. Um teste bem sucedido é aquele que descobre um erro ainda não descoberto. Prática de modelagem. Os modelos precisam representar os requisitos em diferentes níveis de abstração do usuário e do técnico. Na engenharia de software existem duas classes de modelos: modelo de análise e modelo de projeto. O modelo de análise representa os requisitos do cliente sob 3 domínios: domínio da informação, domínio funcional e comportamental. Modelo de projeto representa características do software que ajudam os profissionais a construir arquitetura, interface do usuário e componentes.